Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Egresso em Foco. Eu sou a professora Maria Eduarda e hoje eu vou ter o prazer de conversar com o professor Cláudio Bonfante. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, obrigado pelo convite. Espero aí poder trazer contribuições aí para nossos alunos aí. Nós que agradecemos. O professor Cláudio, ele dá aula no curso de Engenharia Civil e Software, Química, Elétrica. E eu estava comentando com ele que antes de eu dar aula aqui, eu assisti uma apresentação dele para os alunos no auditório, ele contando a história dele até a Engenharia Civil, né? E eu queria pedir para você compartilhar conosco aí como é que foi esse seu caminho até ser engenheiro civil aqui na Univassores. Na realidade, né, meu sonho era construir grandes empreendimentos, prédios, e no decorrer, né, da minha vida eu não tive oportunidade por questões financeiras, né? Então eu também tinha uma paixão por ser professor, então comecei fazendo matemática e aí toquei minha vida estudando, fazendo curso de matemática. No meio do caminho eu tive que interromper porque passei no concurso do bombeiro, acabei virando bombeiro. E aí com essa mudança, né, eu pude aí ingressar no curso de engenharia e aí poder realizar o meu sonho, né, de me tornar engenheiro. E aí eu comecei em outra instituição, porque eu trabalhava em Petrópolis, então comecei a cursar lá. E minha esposa sempre falando, pô, vai estudar em Vassouras, né, porque a minha família toda estudou aqui, né, minha esposa, meu sogro, minha sogra, minha cunhada, todos passaram por aqui. E sempre falando, né, todo mundo que passa lá está sempre muito bem empregado, consegue boas oportunidades. E aí eu escutei o conselho dela e aí me transferi para cá e aí comecei a cursar e graças a Deus, né, consegui chegar no objetivo que foi pegar o meu CREA aí e estar hoje trabalhando como engenheiro. E a promessa se cumpriu, tá sempre bem empregado, Sim. Aqui na Univassores. Isso aí, com certeza. E durante a sua época assim, de faculdade, quais são as memórias assim, afetivas que você tem da época em que você esteve aqui como aluno? Então, eu tenho muitas, né? Porque eu senti uma diferença muito grande nessa transição, né, de uma universidade para outra. Essa questão do professor estar mais próximo da gente, né, não tá só como professor, aquela distância que às vezes há entre o docente e o discente, isso não tinha aqui. Né? O professor estava sempre próximo, sempre buscando ajudar, né, sempre de olho atento aos alunos que são diferentes para poder, né, dar oportunidades. Então, assim, posso citar o próprio professor Nilson, né, nosso coordenador, o professor Carlos Vitor. Então, assim, foi fantástico o período enquanto aluno, buscando aproveitar, né, as oportunidades, apesar, né, de eu trabalhar durante o dia, chegar cansado, que é a rotina da maior parte dos brasileiros, né? Então, assim, foi muito bom. A faculdade é sem comparação. E essa questão eu vou compartilhar também, porque eu fui morar em São Paulo uma época e aí precisei transferir para lá e depois voltei. E eu senti muito isso também, essa proximidade com os professores, com os coordenadores, é algo muito nosso, assim, né? Essa abertura de poder falar, de pedir indicação, né? Na minha época de aluna, quem me indicou para o estágio foi um professor da casa. E eu queria saber se na sua época de aluno você fez estágio, como é que foi aonde? Ah, não, foi ótimo, né? Tive a oportunidade de participar, né, da construção do hospital nosso, o novo hospital universitário. Bacana. E ali, né, a gente tem todas as disciplinas envolvidas da engenharia ali. Então, poder ver na prática tudo aquilo que estava sendo aplicado dentro de sala de aula. Na prática, né, junto com os colegas, foi fantástico. Né, peguei a parte de fundação, pude ver todo o processo, né, a própria produção de alguns insumos, né, que precisava para a obra, que eram fabricados no próprio canteiro de obras. Então, assim, foi muito bom, foi muito bacana. E a universidade tem esse perfil de nos oportunizar, né, através de estágio interno da universidade, fora as parcerias que a universidade tem com grandes empresas, né, multinacionais. Então, assim, estudar aqui é diferente, é especial. Comigo também foi assim, né? Eu também sou engenheira, não fiz civil, fiz elétrica, fiz o meu estágio também aqui na casa e fui rapidamente absorvida pelo mercado de trabalho.
Eu falo que um dos meus orgulhos é que a primeira assinatura na minha carteira foi como engenheira eletricista, com CREA, e eu saí muito preparada. E o diploma, sair da Univassores, né, ser um produto da Univassores, assim dizendo, me abriu muitas portas também. E eu sempre falo para os alunos que a minha carreira começou quando aluna, né, quando eu participei do ENIC, quando eu fui da CPA com a Claudemir, e sempre falo também que eu fui garota propaganda da CPA, que é muito importante, eu sempre friso isso, mas os eventos, né, ENIC, jornada, o simpósio do mestrado, eram eventos em que eu participei. E aí quando eu fui para o mestrado, né, e depois para o doutorado, que ainda faço, mas todas essas atividades acadêmicas, a daqui da Univassores, que são ofertadas e divulgadas aqui, me abriram muitas portas. Eu acredito que para você também, né? Não, com certeza, né? Tudo que tinha, que eu podia, eu participava, porque é um ditado muito importante, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, acho que nós, né, alunos, porque a gente vai continuar sendo aluno eternamente, a gente tem que procurar se inserir, né? Ter proatividade em tudo que vai ser feito, porque isso é importante, isso é um divisor. E eu, enquanto professor da universidade, né, sempre no início do semestre eu procuro falar, mostrar para o aluno a importância, né, dele ser diferente, dele buscar, não é só a questão de ter o conhecimento, né, mas de conhecer as pessoas, né, essa questão do network é muito importante, e todos os eventos que a universidade faz, é importante participar, porque ele se conhece uma pessoa diferente, conversa com outro, e isso vai abrir um leque. Sim. E os professores estão observando, o coordenador está observando, para ver aqueles alunos que são diferentes, que têm um perfil, né, diferente, para poder justamente estar indicando para essas empresas. Sim, então, assim, não pode perder, não pode perder a corrida. Eu comecei aqui na Univassores como bolsista de iniciação científica, dos Jovens Talentos, e aí entrei de bolsa, fui bolsista também no mestrado, quando retorno atuei na engenharia, né, e depois retorno como professor. Essa também é uma característica muito grande da Univassores. Eu falo que a Univassores consome aquilo que ela produz, né? E grande parte do nosso corpo docente é formado pela Univassores, não só o corpo docente, mas grande parte dos funcionários. E a Univassores sempre está buscando novas ferramentas para enriquecer a nossa formação e o currículo, né? Nós temos o LAPA, nós temos a Vassouras Tech, que é incubadora de inovação tecnológica, o NIT. Durante a graduação, as visitas técnicas, né? Tinha uma lá no Sul, como eles fizeram agora? Itaipu, eu fui. Itaipu, tive a oportunidade de ir. E como é que foi lá com os alunos? Os alunos inspiraram, né? Não, foi top, assim, a obra, todo o contexto, assim, fantástico. A gente pôde ver de perto, né? Gosto de destacar a questão de todas as disciplinas, das engenharias, lá naquela obra. Então, assim, ficamos todos encantados. Foi minha primeira vez, né? Enquanto aluno não conseguimos ir, mas tive a oportunidade de ser indicado aí com esse grupo. Então, assim, além do passeio, além de toda a cultura que representa, né, Itaipu, então, assim, foi ótimo, foi bacana e bastante conhecimento a gente adquiriu nessa viagem, nessa visita técnica. E, Cláudia, assim, vou pegar a nossa experiência como estagiários, ex-estagiários aqui da casa, como que esse estágio, ele contribuiu para a sua carreira e como os estágios hoje contribuem para a carreira dos nossos alunos? Acho que você fazer qualquer curso sem estar visualizando como ele acontece na prática, você fica perdido, né? Porque quando a gente pegamos o CREA, a gente vai atuar, a gente fica inseguro, é normal, mesmo depois com quilometragens aí, a gente continua inseguro, mas o estágio, ele tira um pouco disso, porque você começa a ver na prática tudo aquilo que você está vendo em sala de aula, e como você vai aplicar, como vai ser, né? E o que eu acho mais difícil disso tudo, porque o conhecimento você adquire e você coloca na prática, é lidar com as pessoas, né? Porque você chega no canteiro de obra, você tem diversos tipos de personalidades ali, porque às vezes a pessoa pode não estar num dia bom, você tem que saber como falar com a pessoa, como fazer a correção. Então, tudo isso é difícil. E o estágio te proporciona isso, né? Você começa a... Por isso que a gente tem que ser observador.
tem que ficar atento a tudo, porque aí você começa, né, a ver como funciona e como você tem que lidar, né? Aconteceu semana passada de uma obra que eu faço a fiscalização, né, que até isso a engenharia me oportunizou, a universidade me oportunizou. Hoje eu estou fora, né, do socorro do bombeiro, foi criado um setor de engenharia, né, para as obras que estão acontecendo, né, no bombeiro de reforma, então eu estou desviado para fazer fiscalização desses contratos. E a gente tinha um estagiário lá, que ele foi tomar conta do pessoal que estava trabalhando, foi para o meio do mato, de capacete, estava lá tomando conta da galera. Aí o que aconteceu? A rapaziada viu e foi aquele alvoroço. Então, assim, é importante para a gente poder saber o que pode, o que não pode e como se portar, né? Então, é importantíssimo. O estágio, ele sempre vai ser o divisor de água de qualquer estudante. Eu brinco que é uma simulação da vida real, do que eles vão enfrentar no dia que eles colarem o grau, pegarem o CREA, né? E você falou de um ponto que me chamou a atenção, que mesmo depois de um tempo, de uma quilometragem, a gente ainda fica inseguro. Você se formou em 2022, né? E de lá para cá, qual que é o mercado de trabalho para engenharia civil? Qual que é o perfil de engenheiros que hoje o mercado demanda? O mercado, ele é amplo, acho que ninguém é concorrente de ninguém, então dá para todo mundo trabalhar, dá para todo mundo, né, seguir sua vida. O mercado, embora a gente tenha algumas incertezas ainda, né, no mercado, por conta de política, enfim, mas ele está aberto, né? Além de eu dar aula, eu tenho hoje uma empresa que está rodando tranquilamente, então dá para todo mundo trabalhar. Então, acho que cada um tem que buscar aquele perfil que ele tem. Poxa, eu sou bom em orçamento, vou me dedicar, vou fazer uma especialização nessa área. Eu gosto muito de segurança do trabalho, vamos fazer uma engenharia de segurança do trabalho, uma pós, uma especialização na área. A gente tem que buscar evoluir e saber aquilo que a gente gosta, né? Poxa, eu gosto de fazer projeto. Vamos focar em fazer projeto, vamos pegar o que tem de mais moderno, de software, para poder fazer, né? Porque o cliente hoje, ele quer ver o projeto pronto e saber quanto que ele vai gastar, para ver se cabe dentro do bolso dele. E eu acho importante isso, porque quando a gente vai realizar uma obra, a gente está realizando um sonho. É verdade. Né? Todo mundo tem um sonho de ter uma casa própria. Sim. Então, nesse contexto de fazer esse empreendimento, que é o sonho de uma família, a gente tem que ter muito cuidado para não atrapalhar e aquilo que seria um sonho virar um pesadelo, né? Um grande pesadelo. E pegando aí o gancho, você falou que tem a sua empresa, você falou das competências que hoje um profissional precisa ter para estar dentro de uma empresa, de lidar com pessoas, de saber motivar. E muitas vezes nós, engenheiros, assumimos cargos de liderança em empresas, né? Quando a gente vai para a fábrica, né? A famosa fábrica. Então, todas essas competências hoje, na verdade, desde a minha época, né? Muito tempo, na sua época também, são competências que são trabalhadas, né? Eu sei, a gente ali da Vassouras Tech, da incubadora, nós fazemos o acompanhamento com os alunos da engenharia. Eu sempre destaco a qualidade dos alunos, né? Montando os modelos de negócio, desenvolvendo protótipos de ideias, assim, muito bem estruturadas. Os alunos estão muito preparados, a gente faz o acompanhamento do 1º ao 8º, eu sempre destaco isso, como os alunos eles chegam preparados desde o primeiro período, meio multidisciplinar dentro daquela disciplina, sabe? E, Cláudio, qual que é um conselho, assim, queria que você deixasse uma mensagem para os seus alunos que estão se assistindo de engenharia civil, né? Então, o conselho é o que eu sempre dou. Eu acho que tem que buscar, tem que estar presente, tem que ser participativo, né? Não tem que ficar esperando as coisas acontecerem, né? Tá sempre próximo daqueles professores, né, que às vezes têm ideias, né, às vezes muito assim, maluca, que vai ter um resultado bacana. Às vezes o próprio aluno tem uma ideia e que, né, de repente acha que não vai dar certo, pode virar um produto, pode virar uma pesquisa. Então a gente está aí para isso, para ajudar, para somar, para continuar crescendo. E quando o aluno nos provoca, quanto mais eles nos provocam, mais a gente tem interesse em trazer mais, em buscar mais e compartilhar mais conhecimento. Exatamente. Então
o conselho é esse, tá próximo dos professores, perturbar a gente bastante, perguntar. Como eles fazem, mandam mensagem 10 horas da noite, 11 horas da noite. Até de madrugada. Mas é isso, é importante. A gente tem que... Eu resolvi ser engenheiro civil, tem que ser o melhor engenheiro civil. Eu resolvi ser engenheiro eletricista, tem que ser o cara da elétrica. Então, assim, costumo dizer que o nosso futuro quem faz é a gente. Exatamente. Problemas... E as ferramentas a gente tem aqui. Tudo. Desde a graduação, com todas as ferramentas que eu mencionei, cursos de especialização lato sensu, nossos mestrados. Então, tudo que um aluno precisa para ser o melhor da área dele, ele tem aqui dentro. E ele tem a possibilidade, o acesso a esses benefícios. Assim, Você falou, né? A universidade procura oportunizar os seus alunos, né? No dia que eu colei grau, no dia seguinte eu participei do processo seletivo para poder me tornar professor na universidade, né? Então, assim, a emoção, né, de ter colado o grau, no dia seguinte, né, embora já dava aula, né, mas quando a gente é avaliado, né, sempre muda, né? E no dia seguinte está aqui sendo avaliado pelo Enilson, pelo Carlos Vitor, né? Tá assim nervoso, mas do resultado, da oportunidade do dia seguinte está sendo contratado pela universidade. Isso então, aí, né? Do papel de aluno para o papel de professor. Então, assim, a universidade tem esse diferencial. Sim. Então, assim, cada aluno também tem essa oportunidade. Por isso que ele tem que ser diferente. Exatamente. Tem que ser proativo, buscar, estar sempre colado com os professores. Nós temos vários professores que desenvolvem projetos dentro da própria disciplina. Eu faço todo semestre, monto um projeto de extensão, faço um trabalho prático para tentar trazer um pouquinho do que é real para dentro de sala de aula. Então a gente tem bons resultados. E professores maravilhosos temos aqui, são professores incríveis na casa. Com certeza, os melhores. Por isso que a universidade é a melhor do estado. É verdade. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade, atenção, carinho conosco. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Fique com Deus. E vem para a Universidade de Vassouras.